Boa noite, meus iluminados e minhas iluminadas, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, para sempre seja louvado. Mais uma noite, mais um estudo. Hoje o nosso estudo é sobre ele ensinava como quem tinha autoridade. Vamos começar? E tendo Jesus acabado este discurso, estava o povo admirado de sua doutrina, porque ele ensinava como quem tinha autoridade, e não como os escribas e fariseus. Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29. Estas palavras do Evangelho mostram que o ensino do Cristo havia impressionado fortemente os judeus que o foram ouvir na encosta da montanha, nas proximidades do lago de Genezaré. Isso porque os escribas e rabinos do moisaísmo, sempre que lhes falavam, quando não se limitavam a lembrá-los das obrigações para com o sacerdócio, ou a insinuar novas formas de contribuição que lhes aumentassem os proventos como ajudantes do templo, eles eram muito minuciosos na explanação dos formalismos cerimoniais e das observâncias exteriores do culto. Mas nunca lhes expuseram verdades assim profundas, nem lhes sensibilizaram os corações com tão expressivos apelos à retidão de caráter, a brandura, a caridade, a misericórdia, ao perdão, à tolerância, ao desapego dos bens terrenos, entre outras coisas que Jesus ensinava. Além de tocados pela beleza da forma e maravilhados ante a grandeza dos conceitos emitidos pelo Mestre, eles sentiam, pelo elevadíssimo teor vibratório dele, que estava em presença de alguém com plena autoridade moral para lhes falar desse modo. Sabe-se que a ideia do povo judeu a respeito do Messias, anunciado pelos profetas, era de que ele viria com poderes extraordinários para sacudir o domínio estrangeiro, que tanto os humilhava, e mais que isso, entregar-lhes o cetro de um vasto império, cuja capital, naturalmente, haveria de ser Jerusalém. Pois não diziam as escrituras sagradas, lá em Gênesis, capítulo 17, versículo 4 a 6, que Deus estabelecera um pacto com Abraão, no sentido de o fazer chefe das nações, e que de sua posteridade, sairiam reis de muitas gentes. Após a morte desse patriarca, não confirmara Deus mais de uma vez. Lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 5, nos diz: agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão meu povo e o mundo inteiro é meu. Mas vocês serão o meu povo escolhido por mim. E em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6, nos diz: porque és um povo santo para o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu como povo especial para si mesmo, acima de todos os povos que há na face da terra. Serem eles, os judeus, o seu povo especial, a porção escolhida dentre todos os povos da terra? Encorajados nessa ambiciosa expectativa, pelos seus guias religiosos e sonhando com a glória futura,
que esperavam ouvir do Cristo, aqueles pobres camponeses e pescadores, senão a reafirmação de estar próximo o dia em que a miséria, a opressão e a vergonha que pesavam sobre Israel seriam substituídas por dia de abundância, de hegemonia e de felicidade? Como ele nada lhes dissesse de molde a alimentar tais esperanças, nem a lisonjear-lhes o arraigado orgulho racial, antes houvesse lançado em seu discurso a plataforma, como se diria hoje, de um reinado de amor, de justiça e de fraternidade universal. É possível que, a princípio, o Cristo lhes tivesse causado enorme decepção. Mas, continuando a ouvi-lo, presos que se achavam ao poder persuasivo do seu verbo, acabaram muitos por aceitar-lhes a mensagem, isto é, a doutrina, fazendo dela, a partir de então, o roteiro seguro para a sua vivência. Queira Deus nós outros, neste quase 20 séculos que nos separam da prenunciação do Sermão da Montanha, tenhamos alcançado o grau evolutivo que nos possibilite assimilar tão sublimes lições. E que Deus nos ajude a segui-las com maior fidelidade, pois sabemos agora que quem nolas transmitiu é realmente o caminho, a verdade e a vida. O estudo de hoje, meus irmãos, vem nos esclarecer acerca, da vinda de Jesus, porque o povo de antigamente, eles tinham, como os profetas tinham falado da vida do Messias, que ele viria para modificar. Mas como eles sofriam tanto diante do poder, do orgulho dos que governavam aquela época, eles achavam que havia uma pessoa que ia os libertar dessa situação, mas que seria, um rei com poderes materiais de guerrear por eles. E diante do que eles viviam e da consciência, deles, do que eles entendiam. Mas Jesus, ele veio, meus irmãos. Ele mesmo fala, eu não vim modificar a lei, eu vim dar sentido a ela. O sentido que vocês estão dando está equivocado. E muitas das vezes nós nos equivocamos por sermos pessoas imperfeitas. Uns, às vezes, têm mais conhecimento de alguma coisa, mas Deus não nos deu o poder de saber tudo. Por isso que cada um sabe um pouquinho. Ele não deu a uma só pessoa o poder de ter acesso a tudo. Nem todo mundo é tão inteligente quanto se acha. Nem todo mundo é tão esperto quanto se acha. Porque tudo é comparativo. Eu comparando com alguma coisa, realmente eu posso ser mais inteligente, porque eu busquei isso. Às vezes você fala assim, Vivi, mas tem criança que nasce, que canta maravilhosamente, que fala inglês sem ter contato. Mas é o dom de Deus naquela pessoa. É com a permissão de Deus. Porque aquela pessoa, ela vai ter um propósito naquela vida para usar esse dom que Deus a deu para ela fazer um bom trabalho, para ela levar e edificar as pessoas que estiveram ao redor dela, e não para ela usar isso de uma forma orgulhosa e egoística e promover o mal. Hoje eu escutei um vídeo, no Instagram,
que uma pessoa pergunta, né, para outra, se Deus é o criador de tudo, por que existe o mal? Por que ele permite o mal? E a pessoa falou, o mal é a ausência do bem. Ele falou em outras palavras aqui, ele deu uma explicação um pouco maior. Que pelo nosso livre-arbítrio, por a gente não concordar com as leis, da gente não tá, né, fazendo o bem que nos foi pedido, que tá lá no Decálogo, nos 10 mandamentos, a gente não pratica esse bem, e aí o mal, ele se procede, mas pela ausência do bem que a gente tinha que fazer. Então não foi Deus que criou o mal tá em nós, porque nós não queremos obedecer às leis e os mandamentos. Porque as leis e os mandamentos, as regras, elas foram criadas para serem obedecidas. E quem não obedece não está em concordância com aquilo. Então ela acaba praticando o mal. Porque alguém criou uma regra porque algo não saiu bem. E aí ela observou e falou assim, não, então vamos criar essa regra aqui, essa lei, para que isso não ocorra. Para que o mal não aconteça. E Jesus, quando viu isso acontecendo, ele foi pregando. Então ele veio pregar o amor. Porque quando Moisés teve os 10 mandamentos nas suas mãos, as pessoas não estavam fazendo aquilo. As pessoas não amavam a Deus, porque está lá na Bíblia, várias vezes as pessoas se revoltavam e se rebelavam contra a vontade de Deus. Procuravam em outros deuses. Por quê? Porque fazer o que Deus queria estava sacrificante demais. Ah, não, eu não concordo. Mas como Deus nos deu o livre-arbítrio, só que cada um segundo as suas obras. Não se esqueçam nunca disso, meus irmãos. É cada um segundo as suas obras. Eu posso não querer estar dentro da lei, mas eu vou ter que pagar pelas consequências. É a mesma coisa, não pode roubar. Quem rouba será punido. E em certos países as punições são diferentes. Ah, não pode traficar droga. Em certos países a punição são diferentes. Aí a gente não quer estar, né, dentro da lei, mas a gente também não quer se submeter. O que o meu prejuízo causou? Ah, não, porque eu sou muito bonzinho. Deus vê a intenção. E a regra tá ali para ser seguida. Então Jesus, ele veio pregar isso. Gente, não é assim. Deus quer que vocês amem a Ele, que vocês amem o seu próximo, que vocês não roubem, que vocês não matem. Não é o olho por olho, o dente por dente. Porque o perdão é o sentimento mais nobre que alguém pode presentear ao outro. E ontem também eu escutei uma palavra e foi isso. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir os que são. Tem muita gente que está se achando muita coisa. Somos todos iguais perante ao nosso Deus, ao nosso Pai, ao nosso Criador. Deus não faz distinção dos seus filhos. Deus quer que nós sintamos o amor pelo outro, a compaixão, a benevolência, para que possamos nos respeitar e vivermos harmonicamente como filhos, como uma grande família, porque é isso que nós somos, uma grande família. Mas se eu dentro da minha casa eu não consigo respeitar meu pai, minha mãe, meu irmão, como que eu vou respeitar quem tá fora, que não é meu sangue? Aí a gente vê briga no trânsito, a gente vê colega de profissão querendo apunhalar o outro. E aí a vida vai virando uma bola de neve, porque a gente não tá praticando o que tá ali. O
que nos foi direcionado. Deus nos direcionou como nós deveríamos agir. E a gente não faz. Aí eu quero colher coisas boas. Como? Impossível. É a mesma coisa, eu tenho que plantar morango. Aí eu planto uva. Como que eu vou plantar morango? Vai colher morango se eu plantei uva? Então, se eu tô plantando coisas que lá na frente eu vou colher tempestade, eu não posso reclamar. E aí eu olho pro coleguinha do lado que se empenhou, que se esforçou, que se dedicou. Aí eu quero ficar com inveja do coleguinha. Mas o trabalho que ele teve, o empenho que ele teve, o esforço e a boa vontade dele, eu não tive. E aí? E aí, Jesus vem falar isso pra gente. E quando eu leio, né, na minha percepção, que quando tá lá em Êxodo diz agora, se me obedecerem, cumprirem a minha aliança, vocês serão meu povo. Eu entendo que é para todos. Se me obedecer, quem me obedecer e cumprir essa minha aliança, vocês serão meus povos. Mas nós somos todos filhos de Deus, mas Deus estava querendo aqui que nós obedecêssemos a Ele, para entender que a gente não tá jogado nesse mundo. Que quando as coisas vierem acontecer na nossa vida, a gente tem um Deus, um Pai que cuida de nós. O mundo inteiro é meu. Ele mesmo fala, o mundo é meu. Eu permiti que vocês estivessem aí. E aí, mas vocês serão meu povo escolhido por mim. E aí, quando eu leio isso, é quem está em concordância com ele. Independente, porque nós já somos, mas diante ali da vida, que cada um ainda está desorientado, Deus mostra que, olha, se vocês me obedecerem, vocês são meus. Porque ele precisava explicar para aqueles que não tinham conhecimento. E aí a gente, quando não tem conhecimento, quando a gente não tem estudo, não tem embasamento, a gente tira conclusões de que não, é só eu aqui, em Jerusalém, em Israel. Né? Aí quem tá de fora, os estrangeiros, não. Porque Deus tá falando pra gente. Mas ali é porque tinha as pessoas para juntar ali aquele povo, porque eles estavam dispersos. Esse é o meu entendimento. E aí, depois lá em Deuteronômio, ele fala, porque és um povo santo para o Senhor teu Deus. Nós somos um povo santo, porque nós somos criados dele, e ele é santo. A gente só precisa se burilar. É o nosso burilamento. Nós somos uma pedra bruta. E aí, com a vida, com a vivência, a gente vai se burilando, se transformando numa pedra preciosa. Nós já somos, mas a gente tá naquela forma bruta. Igual quando você escava lá e pega um diamante, ele tá na forma bruta. Porque você não pega da forma que ele tá lá lapidadinho na joalheria. Ela foi lapidada. Ela passou pelos processos ali para ela ter aquele brilho, para ela ter aquela forma. Então ela foi lapidada. E é a mesma coisa conosco. Nós somos uma pedra bruta. O Senhor teu Deus te escolheu como povo especial para si. Então, porque aonde Deus quer trabalhar, Ele vai levar essa mensagem. Olha, meus irmãos, eu preciso, meus filhos, eu preciso que vocês se modifiquem, para vocês levarem a mensagem, para vocês atingirem as outras pessoas, porque é pelo exemplo que a gente muda, meus irmãos. E quando Jesus falava, né, para o povo que não estava ali no meio, né, dos fariseus, dos rabinos, dos escribas, porque eles eram os de fora, os camponeses, os pescadores, e Jesus conversa com eles e fala assim, não, Deus é para todos. Deus ama a todos, mas aqueles que estiverem no caminho dele, vocês precisam estar no caminho de Deus, amando, respeitando, né? Então, e quando Jesus falava, ele falava com brandura, de uma forma que ele unia todos.
Ele trazia todos ali. E ele, né, a passagem que eu acho mais assim sensacional, ele fala: olha, se eu tivesse 100 ovelhas e uma se perdeu, eu vou atrás daquela uma. Aí falam, né, mas por que você deixa 99 e vai em busca de uma? Porque todas são especiais. Todas. Só que as 99 estão ali amparadas, já estão no caminho certo. E ele vai atrás de uma única que se perdeu. E ele só sossega enquanto essa única voltar. Então, que nós vejamos em Deus, em Jesus, esse Pai maravilhoso, esse Mestre maravilhoso, que quer que nós estejamos no caminho do bem. Que o estudo de hoje traga a reflexão necessária a todos vocês. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana. Até segunda-feira, se Deus quiser. Beijo no corações.